Muito bom dia a todas e a todos. O meu nome é João Filipe Marques e estou aqui para vos falar do mestrado em Sociologia da Universidade do Algarve. O mestrado em Sociologia, como o próprio nome indica, é um curso de pós-graduação, conferente ao grau de mestre, que pretende aprofundar os conhecimentos na área da sociologia, nomeadamente as principais orientações da sociologia contemporânea, da sociologia que se faz hoje. Procura também estimular nos estudantes a capacidade para usar esses instrumentos da sociologia contemporânea em diversos contextos, sejam eles de investigação ou de profissionalização. A sociologia, como muitos saberão, é uma disciplina científica essencialmente crítica. É uma ciência que procura estudar, analisar a realidade social, no nosso caso, a realidade social contemporânea, e falo de uma forma que eu costumo designar por crítica e emancipatória. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a sociologia produz conhecimentos acerca daquilo que funciona menos bem nas nossas sociedades, por forma a permitir a origem de políticas que melhorem a sociedade em que nós vivemos. Os sociólogos são pessoas preocupadas com a equidade, com a justiça, com a sustentabilidade das sociedades em que vivemos e procuram, portanto, produzir conhecimento que seja emancipatório no sentido de libertação das coisas que funcionam pior na sociedade. A quem é que se destina o mestrado em Sociologia da Universidade do Algarve? Esta é uma das características que eu destacaria. É que este mestrado está preparado para receber estudantes que sejam licenciados em Sociologia e que, portanto, procurem aprofundar e continuar os estudos na área da sua licenciatura, mas também está preparado para receber aqueles que inicialmente optaram por outras formações iniciais ao nível da graduação. Portanto, os destinatários fundamentais do mestrado em Sociologia são os titulares de uma licenciatura, qualquer que ela seja. Já tivemos estudantes licenciados em ensino de matemática, por exemplo, mas também licenciados em Sociologia, como acabei de dizer. E titulares de graus académicos estrangeiros que tenham sido obtidos já depois do processo de Bolonha ou de acordo com o processo de Bolonha. Também são destinatários deste curso titulares de graus académicos estrangeiros que sejam reconhecidos como satisfazendo as exigências deste curso pelo Conselho Científico da Faculdade de Economia. Mas, curiosamente, este curso de mestrado também está apto a receber pessoas que não sejam licenciadas, mas que tenham um currículo científico, profissional, um currículo que lhes permita prolongar os seus estudos na sociologia, mas têm que fazer o reconhecimento dessa capacidade pelo Conselho Científico da Faculdade de Economia. É, portanto, e queria sublinhar isto, um curso que está preparado e conta com isso para receber estudantes de outras fileiras que não a sociologia, e estamos preparados para os iniciar no ensino, ou na aprendizagem, melhor dizendo, da sociologia, mas também está preparado para receber os estudantes que venham da fileira da sociologia e que queiram assim prolongar os seus estudos nesta área. O curso é composto, como a maior parte dos mestrados, diga-se, por um curso de pós-graduação no primeiro ano e um trabalho final no segundo ano. Esse curso de pós-graduação, depois do qual os estudantes terão direito a um certificado de pós-graduação, é lecionado em regime de pós-laboral, às quintas-feiras à noite, sextas-feiras à noite e sábados de manhã, portanto, para permitir que muitos estudantes continuem a sua atividade profissional ou deem início a uma atividade profissional, e é composto pelas seguintes unidades curriculares que, repito, estão inteiramente vocacionadas para a análise, para a investigação da sociedade contemporânea. E começo pelo primeiro semestre, uma disciplina de teorias sociais contemporâneas, que são a base, o fundamento, os pilares de todo o conhecimento sociológico, a teoria social ou teoria sociológica. Seguidamente, metodologias de investigação sociológica, trata-se de uma unidade curricular que aprofunda a análise de dados qualitativos
Redes sociais e estrutura social é uma disciplina de crista da onda, é uma coisa que está completamente na moda. A análise das redes sociais não serão especificamente as redes sociais digitais, como muitos pensarão, o Facebook, ou o LinkedIn, ou o Tinder, ou o Flickr, etc., mas as redes que os seres humanos estabelecem entre si. Este ano oferecemos Racismo e Etnicidade, Sociologia do Envelhecimento. Mais atual do que isto seria impossível. Somos uma sociedade cada vez mais envelhecida e esse envelhecimento levanta problemas não apenas ao nível da relação entre os seres humanos, mas ao nível das decisões políticas a tomar relativamente a esse processo. No que diz respeito ao racismo, se calhar nem vale a pena acrescentar muito, pois os dias que correm são... Fala-se neste problema e discute-se nos meios de comunicação social e nós procuramos fazê-lo de um ponto de vista científico e informado. No segundo semestre começamos com globalização e mobilidades, trata-se de uma unidade curricular que vai analisar as consequências desse processo global de relações globais que vivemos, cuja última manifestação será a pandemia de Covid-19 que todos estamos a viver, é uma espécie de emblema das consequências mais negativas da globalização. É evidente que a globalização teve também consequências muito positivas e que serão faladas certamente nesta unidade curricular. Turismo e mudanças culturais é uma unidade curricular que seria imprescindível, indispensável num mestrado oferecido numa região como o Algarve, cuja atividade económica principal é o turismo, e atividade essa que acarreta mudanças ao nível cultural e também ao nível territorial. Esses são alguns dos temas que serão focados nesta unidade curricular. Sociedade, Conhecimento e Organizações é uma unidade curricular que se debruça fundamentalmente sobre o papel das organizações na nossa sociedade e sobre o papel do conhecimento no seio dessas organizações. Vou deixar a unidade curricular Seminário de Investigação em Sociologia para o fim e falar um pouco da unidade curricular Saúde e Sociedade, que é uma das que é oferecida, ou que será oferecida no ano letivo 2020-2021. Trata-se de uma unidade curricular que reflete sobre as questões da relação entre a sociedade em que vivemos e os problemas da saúde, os problemas das organizações de saúde, como os hospitais ou os centros de saúde ou as empresas dedicadas à saúde e as suas consequências societais. Finalmente, a unidade curricular Seminário de Investigação em Sociologia é uma unidade curricular um tanto sui generis, pois procura que os estudantes façam um projeto, seja um projeto de investigação, seja um projeto de intervenção, seja até um relatório de estágio que lhes permita dar início ao segundo ano do mestrado em Sociologia. E porquê? Porque o segundo ano pode ser realizado através de uma destas três componentes. Ou uma dissertação, no sentido clássico do termo, uma dissertação científica, com o estabelecimento de um problema científico, uma questão de partida, um problema de investigação e a sua solução através da investigação empírica, dos questionários, ou das entrevistas, ou do trabalho de terreno. Mas o mestrado em Sociologia pode ser obtido também através da realização de um relatório de estágio, o que pressupõe a realização de um estágio prévio, não é? numa IPSS, numa organização não governamental, numa empresa, numa Câmara Municipal, e o estudante no final é convidado a redigir um relatório de estágio onde diz o que fez durante esse período e obtém assim o grau de mestre. Mas o grau de mestre também só pode ser obtido através da realização de um trabalho de projeto, nomeadamente um trabalho de projeto de intervenção. Esta talvez a componente mais difícil de explicar, talvez através de um exemplo seja mais fácil. Eu pude recentemente acompanhar um trabalho de projeto de intervenção que tinha como objeto o realojamento de famílias carenciadas, famílias que viviam num bairro abarracado e que tinham que ser realojadas. A estudante que acompanhou esse realojamento propôs um projeto de realojamento que consistiu no estudo das famílias, de quem eram as pessoas, que necessidades é que necessidades tinham as crianças, que atividades económicas desenvolviam, o que faziam e que tipo de tipologia de habitação necessitavam. E todo esse trabalho de realojamento de um abarracado para
um alojamento de habitação social, foi acompanhado por uma estudante de Sociologia e foi um caso de sucesso. Este é, portanto, o plano de estudos do curso de mestrado em Sociologia. Eu gostava de destacar ainda duas questões muito importantes neste curso. Uma delas é a enorme proximidade entre os docentes e os estudantes. Já não é um ensino de tipo liceal, colegial, com uma grande distância entre professores e estudantes, mas sim um ensino num regime quase de seminário, de discussão em torno dos problemas que vão sendo tratados nas aulas, o que implica uma enorme participação dos estudantes e uma relação, direi até, afetiva entre docentes e estudantes. Por outro lado, o facto de, ao nível do segundo ciclo, portanto, ao nível do mestrado em Sociologia, nós já não acreditarmos na avaliação também de tipo liceal ou colegial, baseada nos exames escritos realizados em sala. A avaliação de todas as unidades curriculares do mestrado em Sociologia são realizadas através de trabalhos de investigação. Não há o clássico exame escrito feito em sala, como ainda é popular noutras disciplinas e noutro tipo de cursos. Portanto, toda a avaliação insiste em que os alunos sejam autónomos no seu próprio processo de aprendizagem e da avaliação dessa aprendizagem. Estas eram duas questões muito importantes que me pareceram importante sublinhar e gostaria agora de falar um pouco das saídas profissionais do curso de mestrado em Sociologia da Universidade do Algarve. Em primeiro lugar, as instituições estatais. O Estado é um dos grandes empregadores de sociólogos, instituições estatais, os serviços centrais de planeamento, de ordenamento do território, os serviços centrais de educação, da justiça, da habitação, da segurança social, da saúde, da cultura, os serviços ligados à estatística ou à demografia. Mas também os organismos regionais. Os organismos regionais ligados ao planeamento e ao ordenamento do território, ao planeamento urbano e ao ordenamento do território, as autarquias, as câmaras municipais, as juntas de freguesia também, as direções regionais, nomeadamente direções regionais do ambiente, da saúde, da segurança social, do ensino, da cultura, do turismo. Todos esses organismos absorvem sociólogos, e quando digo absorvem sociólogos, tendem a absorver pessoas com o grau de mestre em Sociologia. É muito importante que saibamos que uma licenciatura pós-Bolonha de 3 anos já não garante a empregabilidade e o mestrado fortalece essas perspectivas de empregabilidade que todos os jovens e menos jovens estudantes têm. Mas também as empresas são grandes empregadores dos nossos mestres em Sociologia, particularmente aquelas que atuam nos domínios da publicidade, dos estudos de mercado, da prospecção e da opinião pública, da comunicação, da arte, dos departamentos empresariais que trabalham nos recursos humanos, assessoria de imagem, planeamento estratégico, nomeadamente ao nível da publicidade e do marketing, etc. Outro grande empregador, outro grande grupo de empregadores são as organizações não governamentais, as IPSS, nomeadamente as que atuam nas áreas sociais, como o combate à pobreza e à exclusão social, o combate à toxicodependência, o apoio às questões da pobreza e de outras questões sociais que daí advenham. Estas são as principais saídas profissionais do mestrado em Sociologia. Eu gostava que nos acompanhassem, que nos seguissem através de uma página de Facebook específica ligada ao ensino da Sociologia na Universidade do Algarve, que se chama Sociologia. Despeço-me e fico à vossa espera na primeira aula do curso de mestrado em Sociologia.